Existe um provérbio indiano que diz que somos todos casas com 4 cômodos: um físico, um mental, um emocional e um espiritual. A maioria de nós tende a viver em um cômodo na maior parte do tempo. Porém, se não entrarmos em cada um desses cômodos todos os dias, mesmo que seja só para arejá-los, não seremos pessoas completas. E aí, você tem visitado todos os seus 4 cômodos? Reflita. Boa noite a todos. Estamos começando agora mais um programa Introspectismo, programa produzido pelo Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. E hoje no programa a gente vai dar continuidade a um assunto muito interessante que foi falado no programa anterior, que é a questão da fé inteligente e da fé dogmática. A frase "a fé move montanhas", ela é uma frase muito utilizada por muitas pessoas e ela é usada sempre toda vez que alguém quer ou pretende muito alcançar algum objetivo que parece quase impossível, mas que sempre acredita-se na possibilidade de que seja alcançado. Pois bem, muitas pessoas também têm fé e entregam tudo nas mãos de Deus e mesmo assim não conseguem ter o resultado que pretendiam. Qual é a diferença? O que de fato é a fé? Por que existe uma fé que parece operante, que de fato faz as pessoas atingirem conquistas inimagináveis, e em contrapartida existe uma fé que não realiza, que não traz aquilo que a pessoa tanto almeja? Em que se fundamenta a fé? Fé é apenas acreditar, fé é entregar na mão de Deus, fé é fazer alguma ritualística? Pois bem, o introspectismo entende que quando mergulhamos no nosso inconsciente, nós encontramos lá todas as possibilidades de realizações da nossa vida. Para isso, nós temos que abrir mão da racionalidade, deixar de lado o nosso controle, deixar de lado as nossas decisões embasadas no nosso ego e permitirmos que o nosso ser sábio, que é o nosso eu interior, que está ligado a toda a unificação universal, nos conduza. Então, de fato, nós acabamos entregando a nossa condução para um outro eu que não é esse eu racional. E o Dr. Celso Sheffer vai explicar para nós de uma forma mais clara qual é a diferença dessa fé que funciona e essa fé que não funciona. Boa noite, Dr. Celso. Boa noite, Cleiton. Boa noite, os telespectadores. Gratidão por estar conosco. O que é fé? A definição mais clara que eu compreendo por fé está descrito pelo escritor aos Romanos, o apóstolo Paulo, em Hebreus 11:1. Ele diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então, é uma forma da manifestação de uma convicção que aquilo que eu ainda não tenho nas mãos, palpável, eu tenho nas mãos da mente. E para falar sobre fé, é importante falar de oração. As duas coisas estão ligadas. O que falta, muitas vezes, para a grande massa humana é compreender o fator gerador da fé, que é a oração. Se nós dividíssemos a palavra oração, nós temos ali 2 verbos muito significantes, que é falar e agir. Mas a grande maioria das pessoas foram ensinadas de uma forma não operante. Eu fico pensando sempre, algo assim bastante profundo, que eu gostaria de compartilhar com todos. O país que mais tem religiões no mundo é a África. E é o país mais pobre do mundo. O segundo país que mais tem religiões, isso é bom, é o Brasil. E olhe em que nível nós estamos mergulhados no caos no Brasil. Mas é Deus que falha? É a religião que falha? Não. Deus nunca falha. É a forma da compreensão que não funciona. Por exemplo, a palavra oração, então eu vou para o meu lugar de oração, eu fico meia hora em silêncio, numa oração profunda.
E aí eu pego, acabou a oração, eu levanto e vou para casa. Eu pratiquei um monólogo, não foi uma oração. Deus existe, Ele está ouvindo a oração. É isso que Cristo falou, entra no seu quarto, que é o seu estado mental, fecha a porta e fala com o seu Pai. Ele está em secreto, Ele te ouve e te responde. Mas onde que está o tempo para responder, para ouvir a resposta? Isso nós não damos. As pessoas não têm essa consciência. Nós precisamos, se ficamos meia hora em oração, meia hora em silêncio. Deixa Deus falar em meia hora. Ou só nós queremos falar? Então, por isso que a fé dogmática é essa fé, onde não tem o segundo passo. E dentro da fé dogmática, as pessoas oram, rezam, cruzam os braços e acham que Deus é nosso empregado. Não é. Deus não nos obedece, Ele não é nosso empregado. Ele é o todo. E uma outra questão muito interessante, isso está escrito em Gênesis, quando Deus fez o mundo em 6 dias, no 7º descansou, e eis que tudo estava pronto. Então Deus não precisa fazer mais nada por nós, Ele já fez tudo. Ele já nos deu a paz, nos deu a saúde, nos deu tudo que nós precisamos. Agora, é nós que precisamos habilitar a nossa mente para desfrutar das bênçãos do Pai. Vou dar um exemplo aqui para compreender. Imagine o Oceano Atlântico. Todo mundo conhece o mar. Tem trilhões e trilhões e quatrilhões de litros de água. Então, se eu tenho uma fé dogmática, eu vou lá naquele oceano, pego um copinho de café de 10 ml, encho lá e trago esse copinho de 10 ml. Aí o Cleiton, que é mais ousado, vai lá com um copo de 250 ml. Traz 250 ml de água. O Fontana, que é o nosso operador das câmeras, vai lá e traz 20 litros de água. Quem trouxe mais? Ele. Mas por que ele trouxe mais? Ele é mais bonito do que o Cleiton e eu? Não. O recipiente é amplo. O que nós precisamos para receber as dádivas é o recipiente mental, a expansão da consciência, o mergulho para dentro desse oceano chamado universo espiritual, centelha divina, que está dentro de nós, Cleiton. A fé inteligente é isso. Eu creio, eu oro e eu tenho ação. Deus age através da minha ação, através da minha determinação. Ele é a nossa força. Deus é o galardoador. É Ele que nos doa, Ele que nos abençoa. Mas pensar que orar e cruzar os braços, Deus vai fazer tudo, não vai não, Cleiton. Nós podíamos dizer, doutor, que essa fé, ela não é necessariamente a fé de esperar que Deus faça algo, mas poderíamos dizer que essa fé é, ao invés de eu fazer as coisas pela minha própria decisão racional, permitir que a minha sabedoria interna me conduza, não para que eu não faça as coisas acontecer e espere Deus fazer, mas que eu possa fazer as coisas orientado por uma sabedoria maior. Seria isso, não é mesmo? Exatamente. O grande problema, isso a gente ouve sempre, no dia a dia, no cotidiano, você pergunta para as pessoas, e daí? Como que está o projeto X, o projeto Y? Ah, está andando e se Deus quiser vai dar certo. Ou seja, a pessoa está dizendo que ele não tem certeza que aquilo é vontade de Deus. E é esse o grande problema nosso da humanidade. É a falta da compreensão do que venha a ser a vontade de Deus. E eu mesmo confesso que eu fiquei por mais de 20 anos, eu como teólogo, sempre diante de pessoas, no consultório, dando palestra, fazendo consulta, sempre envolvido com essas questões da mente e a questão da espiritualidade. Por mais de 20 anos eu me questionava, qual é a verdadeira vontade de Deus sobre as nossas vidas? E o que mais me chamou a atenção, Cleiton, falei isso numa palestra um dia no IPTH, eu tenho um tio, ele já faleceu,
ele é pastor da Igreja Batista, e há uns 20 anos atrás, ele sai de Porto Alegre para morar numa cidadezinha muito pequena de Santa Catarina. Ainda era um distrito de uma cidade maior de Santa Catarina. E eu era muito chegado desse tio, e eu perguntei para ele: tio, mas o que lhe trouxe, sai de um centro maior para vir para um lugar pequeno? E ele me respondeu: pois olha, tio, até eu não sei, mas eu acredito que é a vontade de Deus. E aí ele discursou ali, falando sobre a vontade de Deus. Nossa, que maravilha! Deus tem um projeto maravilhoso. 6 meses depois, este mesmo homem estava passando fome, estava brigado com a cidade inteira, estava voltando para a cidade de onde ele veio com a mudança e voltou com a mala. E aí, novamente, eu pergunto: tio, e daí? Não era a vontade de Deus? E aí ele me responde: pois é, tio, eu acho que não era. Isso me intrigava. E aí, vocês sabem que a palavra, a orientação de Deus, nós chamamos de revelação. Porque muitas vezes você lê algo na Bíblia e você não entende. Mas quando a palavra se revela, ali está o mistério, aquilo vem à tona. E um dia eu estava passando, eu fui dar uma palestra num centro de convenções, e tinha um senhor com uma Bíblia na mão, e tinha um versículo com letras refletivas na capa da Bíblia dele. E era Colossenses 3,15. E dizia assim, que só a parte do versículo que estava em letras refletidas. Que a paz seja o árbitro do vosso coração. Nossa, Cleiton do céu, pensa numa revelação. Naquele momento eu recebi a grande revelação e a compreensão do que é, como que eu sei, como que manifesta em mim a vontade de Deus. É aquilo que nós falamos no programa de alguns dias atrás, a sinestesia. E nós sentimos a vontade de Deus, a paz, né, conforme fala em Colossenses 3,15, na boca do estômago, Cleiton, no plexo solar. É bem aqui no plexo solar, onde está o centro das emoções. Então eu me projeto num negócio, numa mudança de cidade, na compra de um imóvel, de um carro, se eu sentir paz. Na psicanálise chamamos de sinestesia. Na teologia e na espiritologia chamamos de vontade de Deus. Se manifesta aqui no centro das nossas emoções. Então a minha vida mudou completamente, porque aí eu pude compreender. Eu posso saber se é a vontade de Deus ou não. Eu sinto em mim. A centelha divina está em mim. A sabedoria está em mim e o discernimento também, né, Cleiton? Perfeitamente. Esse é o caminho, né? É exatamente isso. E com certeza esse assunto ainda vai ser desdobrado no próximo programa, por isso a gente convida a todos para que amanhã estejam aqui com a gente novamente, para entendermos melhor qual é a vontade de Deus e como nós podemos, de uma certa forma, conseguir ter essa leveza, não é mesmo, doutor? É isso aí. Um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade. E aí, você está gostando dos nossos programas? Eu venho reforçar aqui o convite para você participar conosco das nossas reuniões de estudos do introspectismo, todas as terças-feiras, às 20 horas, no Instituto IPTH. Entre em contato conosco e faça já a sua inscrição. Um grande abraço e eu te encontro amanhã.